Sente que carregar os sacos das compras do supermercado se tornou uma tarefa hercúlea? Ou que brincar com os netos no chão e levantar-se depois já não é tão simples como antes? Essa sensação de perda de força, de que os nossos músculos já não respondem como antigamente, é uma realidade dolorosa para muitos de nós depois dos 60. Dizem-nos para comer mais proteína, para levantar pesos. Mas e se parte do problema estivesse escondido no nosso prato de massa de domingo? E se um simples grão, muitas vezes esquecido na prateleira do supermercado, pudesse ser a chave para reverter este processo de forma natural? Muitas vezes, pensamos que a fraqueza é uma consequência inevitável da idade, uma sentença que temos de aceitar. Mas isso não é verdade. A perda muscular, ou sarcopenia, pode ser combatida e até revertida com as escolhas certas. Neste vídeo, vamos desvendar que grão poderoso é este que pode substituir a sua massa branca e ajudar a fortalecer os seus músculos. E não ficamos por aqui. Vamos explorar outros alimentos e hábitos simples, fáceis de integrar no seu dia a dia, que vão dar ao seu corpo as ferramentas de que ele precisa para se manter forte, ágil e cheio de vida. Fique até ao final, porque o último alimento que vou partilhar é algo tão comum e acessível que vai ficar surpreendido com o seu poder. Vamos então começar por resolver o mistério que nos trouxe até aqui. Durante anos, a massa, o arroz branco e o pão branco foram a base da nossa alimentação. São reconfortantes, rápidos de preparar e fazem parte da nossa cultura. Quem não adora um bom prato de esparguete ou um pãozinho fresco com manteiga? O problema é que, à medida que envelhecemos, o nosso corpo processa estes alimentos de forma diferente. A massa branca, em particular, é o que chamamos de um hidrato de carbono simples. Isto significa que o nosso corpo a digere muito rapidamente, transformando-a em açúcar que entra disparado na nossa corrente sanguínea. Isto causa um pico de energia, sim, mas que é seguido por uma quebra igualmente rápida, deixando-nos cansados e com vontade de comer mais. Pior ainda, estes alimentos foram despidos da maior parte dos seus nutrientes durante o processo de refinação. Tem muito pouca fibra, poucas vitaminas e, crucialmente para o nosso tema de hoje, muito pouca proteína. Essencialmente enchem o prato e a barriga, mas não alimentam os nossos músculos. É como tentar construir uma parede de tijolo com areia. Simplesmente não funciona. Então, qual é a alternativa? Qual é este grão milagroso que promete fortalecer-nos? O nome dele é quinoa. Talvez já tenha ouvido falar. Talvez até já o tenha visto no supermercado e pensado que era algo estranho ou difícil de cozinhar. Mas posso garantir-lhe que é uma das mudanças mais simples e impactantes que pode fazer na sua alimentação. A quinoa não é, tecnicamente, um cereal como o trigo ou o arroz. É uma semente, mas cozinhamo-la e comemo-la como um grão. O que a torna tão especial, a sua arma secreta, é que é uma das poucas fontes vegetais de proteína completa. O que é que isto significa? Significa que contém todos os 9 aminoácidos essenciais que o nosso corpo não consegue produzir sozinho. Estes aminoácidos são, literalmente, os blocos de construção dos nossos músculos. Quando fazemos um esforço, mesmo que seja apenas caminhar ou subir escadas, criamos microlesões nas nossas fibras musculares. A proteína é o que o nosso corpo usa para reparar essas fibras e torná-las mais fortes. Sem todos os blocos de construção, a reparação é ineficaz. A carne, o peixe e os ovos são proteínas completas, mas encontrar uma no reino vegetal é raro, e é por isso que a quinoa é tão valiosa. Além da sua incrível qualidade proteica, a quinoa é uma fonte fantástica de magnésio. O magnésio é um mineral vital para mais de 300 reações no nosso corpo, e muitas delas estão relacionadas com a função muscular e nervosa. Ajuda os músculos a relaxar depois de se contraírem, o que pode prevenir cãibras dolorosas, e é essencial para a produção de energia. Muitos adultos, especialmente os mais velhos, têm deficiência de magnésio sem o saberem, sentindo-se mais cansados e com dores musculares que atribuem apenas à idade.
Uma porção de quinoa pode fornecer uma parte significativa das suas necessidades diárias de magnésio. Mas os benefícios não acabam aqui. A quinoa é rica em fibras, muito mais do que a massa ou o arroz branco. A fibra ajuda a abrandar a digestão, o que significa que o açúcar dos hidratos de carbono é libertado mais lentamente na corrente sanguínea. Isto evita os picos de açúcar e as quebras de energia, dando-lhe um nível de energia muito mais estável ao longo do dia. A fibra também é crucial para a saúde digestiva, mantendo o seu intestino a funcionar regularmente, e ajuda-o a sentir-se saciado por mais tempo, o que pode ser uma grande ajuda para manter um peso saudável. Agora, a parte prática. Como é que se introduz a quinoa na sua vida sem sentir que está a comer algo estranho? É incrivelmente fácil. A regra geral é usar uma parte de quinoa para 2 partes de líquido, seja água ou, para mais sabor, caldo de galinha ou de legumes. Um passo importante que muitas pessoas esquecem é lavar bem a quinoa em água fria antes de a cozinhar. Ela tem um revestimento natural chamado saponina, que pode dar-lhe um sabor ligeiramente amargo se não for removido. Basta colocá-la num passador de rede fina e passar por água durante 1 minuto. Depois, é só colocar a quinoa e o líquido numa panela, deixar levantar fervura, reduzir o lume para o mínimo, tapar e deixar cozinhar durante cerca de 15 minutos, ou até a água ser absorvida e os pequenos grãos parecerem ter um anel branco à volta. Depois, é só soltá-la com um garfo. Pode usá-la exatamente como usaria o arroz ou a cuscuz. Sirva-a como acompanhamento de um peito de frango grelhado ou de um lombo de peixe. Pode fazer uma salada de quinoa fria, misturando-a com grão de bico, pimentos picados, pepino, salsa e um simples molho de limão e azeite. É um almoço perfeito para levar para qualquer lado. Pode adicioná-la às sopas para as tornar mais substanciais e nutritivas. Pode até comê-la ao pequeno almoço, cozida com leite ou bebida vegetal, canela e fruta, como se fosse uma papa de aveia. Imagine a troca. Em vez de uma travessa de massa branca que o deixa infartado e sonolento, tem um prato de quinoa leve e fofinha que está ativamente a fornecer aos seus músculos os nutrientes de que precisam para se manterem fortes e, assim, a energia para desfrutar do seu dia. É uma pequena mudança com um retorno imenso. Agora que já conhecemos o poder da quinoa, não podemos pensar que ela faz milagres sozinha. A força muscular é construída com uma equipa de bons hábitos e alimentos que trabalham em conjunto. A quinoa é a estrela, mas precisa de bons atores secundários para o espetáculo ser um sucesso. E, felizmente, muitos destes atores já fazem parte da nossa cozinha tradicional portuguesa, só precisamos de lhes dar mais destaque. Vamos falar das lentilhas e do grão de bico. Estes membros da família das leguminosas são verdadeiros tesouros nutricionais. São baratos, versáteis e incrivelmente bons para nós. Tal como a quinoa, são uma excelente fonte de proteína vegetal e fibra, a dupla imbatível para a saúde muscular e digestiva. Uma boa sopa de lentilhas ou um rancho com grão de bico não são apenas comida de conforto. São refeições que estão a reconstruir o seu corpo. O grão de bico, por exemplo, é também rico em ferro. O ferro é crucial para transportar oxigênio no sangue até aos nossos músculos. Se alguma vez se sentiu cansado ou sem fôlego sem razão aparente, pode ser um sinal de que os seus níveis de ferro estão baixos. Sem oxigênio suficiente, os seus músculos não conseguem funcionar de forma eficiente. Integrar mais lentilhas e grão de bico na sua dieta é simples. Adicione uma lata de grão de bico escorrido à sua salada do almoço. Faça um puré de grão, o famoso hummus, para barrar em tostas de pão integral. Cozinhe um grande tacho de sopa de lentilhas no início da semana para ter refeições fáceis e nutritivas à mão. Estes alimentos dão estrutura e substância às refeições, garantindo que se sente satisfeito e nutrido. A seguir, temos um alimento que durante anos foi injustamente diabolizado: o ovo. Disseram-nos para ter cuidado com o colesterol, para comer apenas as claras. Felizmente, a ciência mais recente mostrou que, para a maioria das pessoas,
o colesterol nos ovos tem muito pouco impacto no colesterol no sangue. E ao evitar a gema, estávamos a deitar fora a parte mais nutritiva. O ovo inteiro é uma das fontes de proteína da mais alta qualidade que podemos encontrar. É de fácil digestão e o nosso corpo aproveita-a de forma extremamente eficiente. A proteína do ovo contém uma grande quantidade de um aminoácido chamado leucina. A leucina é como o interruptor que liga a maquinaria de construção muscular no nosso corpo. É o sinal que diz ao corpo: ok, recebemos material de qualidade, vamos começar a reparar e a construir. Começar o dia com 1 ou 2 ovos, seja mexidos, cozidos ou numa omelete com espinafres, é uma das melhores coisas que pode fazer para preservar a sua massa muscular. Além disso, as gemas são uma das poucas fontes alimentares naturais de vitamina D, que é essencial não só para a saúde dos ossos, mas também para a função muscular. Ossos e músculos fortes andam de mãos dadas. No meio de todos estes alimentos, há um hábito que é talvez o mais importante de todos e que muitas vezes negligenciamos: beber água suficiente. A hidratação é fundamental. Os nossos músculos são compostos por cerca de 75% de água. Quando estamos desidratados, mesmo que ligeiramente, o desempenho muscular diminui drasticamente. A desidratação pode levar a cãibras, fadiga e uma sensação geral de fraqueza. O problema é que, à medida que envelhecemos, o nosso mecanismo de sede torna-se menos fiável. Podemos estar desidratados e não sentir sede. Por isso, não podemos esperar por esse sinal. Temos de ser proativos. Mantenha uma garrafa de água ou um copo sempre à vista, na mesa de cabeceira, ao lado do sofá. Crie o hábito de beber um copo de água logo ao acordar, para reidratar o corpo depois da noite. Se acha a água aborrecida, adicione umas rodelas de limão, pepino ou umas folhas de hortelã. Os chás de ervas sem açúcar, como o de camomila ou cidreira, também contam. Lembre-se, a água é o meio de transporte para todos os nutrientes que está a consumir. De nada adianta comer todos estes alimentos maravilhosos se eles não conseguirem chegar onde são precisos. Por último nesta secção, vamos falar de laticínios, mas não de qualquer um. O iogurte grego natural, ou o Skyr, que é muito semelhante, são verdadeiras potências de proteína. O processo de fabrico destes iogurtes envolve a remoção do soro do leite, o que resulta num produto muito mais espesso, cremoso e, o mais importante, com o dobro ou até o triplo da proteína de um iogurte normal. Um pequeno pote de iogurte grego ao lanche pode fornecer tanta proteína como um bife pequeno. É uma forma incrivelmente fácil e deliciosa de aumentar a sua ingestão de proteína ao longo do dia. Além disso, são ricos em probióticos, as bactérias boas que ajudam a manter o nosso intestino saudável. Um intestino saudável absorve melhor os nutrientes dos alimentos, o que significa que está a tirar o máximo proveito de tudo o que come. Combine-o com um punhado de nozes ou amêndoas para adicionar gorduras saudáveis e fibra, e uma mão cheia de frutos vermelhos para os antioxidantes. É um lanche ou pequeno almoço que apoia os seus músculos, os seus ossos com o seu cálcio e o seu sistema digestivo. Chegamos ao fim da nossa jornada de hoje, mas isto é apenas o começo de um novo capítulo para a sua força e vitalidade. Falamos de trocas inteligentes, de alimentos que nutrem e reconstroem, e de hábitos que sustentam todo este processo. E como prometido, guardei para o final um alimento que é um verdadeiro herói anônimo da nossa despensa. Algo que provavelmente já tem em casa e que é um dos segredos mais bem guardados para a saúde muscular depois dos 60. Estou a falar das sardinhas em lata. Sim, as humildes e muitas vezes subestimadas sardinhas em lata, de preferência em azeite ou em tomate. Por que é que este alimento tão simples é tão poderoso? Primeiro, a proteína. Uma única lata de sardinhas contém uma quantidade enorme de proteína de alta qualidade, pronta a ser usada pelos seus músculos. É uma refeição rápida, que não precisa de preparação e que cumpre este requisito fundamental. Mas o seu verdadeiro superpoder reside noutros nutrientes. As sardinhas são uma das melhores fontes do mundo de ácidos gordos ômega 3. O ômega 3 é um anti-inflamatório natural potentíssimo. Com a idade e com o próprio exercício, o nosso corpo tende a ter mais inflamação,
o que pode causar dores nas articulações e nos músculos e atrasar a recuperação. Consumir ômega 3 regularmente ajuda a combater essa inflamação, permitindo que os seus músculos recuperem mais rapidamente e que se sinta menos dorido. Além disso, há um segredo dentro da lata: os ossos. As espinhas das sardinhas são tão pequenas e moles que se comem sem se dar por elas. E essas espinhas são uma fonte incrivelmente rica de cálcio e vitamina D. Já falamos de como estes dois nutrientes são vitais para a saúde óssea, e ter ossos fortes é a base para ter músculos fortes. Não podemos construir uma casa robusta em fundações frágeis. As sardinhas oferecem este pacote completo: proteína para os músculos, cálcio e vitamina D para os ossos e ômega 3 para combater a inflamação. E a melhor parte? São baratas e têm uma longa validade, por isso pode ter sempre algumas na despensa para uma refeição saudável de emergência. Como comê-las? Da forma mais simples possível. Em cima de uma fatia de pão de mistura ou integral, talvez com umas rodelas de tomate e cebola. Esmagadas com um garfo e misturadas com um pouco de salsa picada para fazer um paté, ou adicionadas a uma salada para a transformar numa refeição completa. Como vimos, não se trata de entrar em dietas restritivas ou de eliminar os prazeres da mesa. Trata-se de fazer escolhas mais conscientes. Trocar a massa branca pela quinoa, abraçar o poder das nossas leguminosas como as lentilhas e o grão de bico, não ter medo de um bom ovo ao pequeno almoço, manter-se hidratado e redescobrir um clássico como a sardinha em lata. São pequenos passos, pequenos ajustes que, somados, criam uma enorme diferença na sua força, na sua energia e na sua qualidade de vida. Lembre-se, a jornada para se sentir mais forte não acontece da noite para o dia. É construída uma refeição de cada vez, um dia de cada vez. Não precisa de mudar tudo de uma só vez. Isso seria avassalador. Comece por uma coisa. Talvez esta semana experimente fazer uma salada de quinoa para o almoço. Na próxima, concentre-se em ter sempre uma garrafa de água por perto. A consistência é muito mais importante do que a perfeição. O seu corpo tem uma capacidade incrível de se curar e de se fortalecer, independentemente da sua idade. A idade que consta no seu cartão de cidadão é apenas um número. O que realmente importa é como se sente, a sua energia, a sua capacidade de pegar nos netos ao colo, de fazer uma caminhada sem se sentir exausto, de viver a vida de forma independente e plena. E isso está, em grande parte, nas suas mãos e no seu prato. Adoraria saber a sua opinião. Qual destes alimentos já faz parte da sua rotina? Ou talvez tenha uma receita especial com quinoa ou lentilhas que queira partilhar com a nossa comunidade? Deixe um comentário abaixo. A sua experiência pode ser a inspiração de que outra pessoa precisa para começar. Se achou este vídeo útil e quer continuar a receber dicas para viver uma vida mais saudável e feliz depois dos 60, por favor, demonstre o seu apoio com um gosto. Ajuda imenso o nosso canal a chegar a mais pessoas que podem beneficiar desta informação. E claro, não se esqueça de subscrever e ativar as notificações no sininho para ser o primeiro a saber quando publicarmos um novo vídeo. Cuide de si. Continue a mover-se, a aprender e a nutrir o seu corpo com o melhor que a natureza tem para oferecer. Porque a vida é para ser vivida com força, alegria e vitalidade em todas as idades. Um grande abraço e até a próxima.